Que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, está incomodado com as reclamações sobre a decisão de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para cassar o mandato de Sérgio Moro. De acordo com o cacique, e aqui eu vou abrir aspas, o pessoal da direita esqueceu tudo, o que o Moro falou do Bolsonaro quando saiu do governo. Um levantamento feito pela cúpula do PL mostra que o senador já afirmou que o discurso anticorrupção do ex-presidente era apenas estelionato eleitoral, além de chamá-lo de mentiroso, entre outras acusações. Valdemar também já ordenou que a sigla montasse uma estratégia para a possível cassação de Moro, indicando o ex-deputado Paulo Martins para a disputa da vaga. Vou começar essa rodada com o delegado Palumbo, que acompanha essas movimentações em Brasília, e também do PL, que não é o seu partido, mas ele conhece muitas pessoas que integram o Partido Liberal. Esse episódio, né, delegado, mostra uma divisão dentro do Partido Liberal. Não chega a ser uma crise, mas pelo menos uma indisposição entre o grupo de Valdemar Costa Neto e os integrantes da família Bolsonaro, que defendem que o partido não subisse o processo, não recorresse ao Tribunal Superior Eleitoral. Valdemar defende o contrário. Até chegou a justificar aqui para a produção da Jovem Pan News, dizendo que faz parte do jogo. Recorremos porque estava no contrato com os advogados, que é preciso levar em consideração. Nós temos que levar em consideração, que apesar do PL ter dezenas de políticos, deputados, 92, salvo engano, nem todos eles estão completamente alinhados com as pautas do PL. Tem muito deputado do PL que vota contra os interesses do Valdemar Costa Neto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e votam de acordo com os interesses próprios ou de acordo com a conveniência que lhe dá o cargo. Então a gente tem que fazer essa separação. E o Valdemar Costa Neto, ele está certo. Infelizmente o brasileiro tem memória curta. Quando o Moro deixou o cargo de uma forma estranha, né, ele arrebentou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estourou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então hoje ele não é bem quisto nem pela direita e muito menos pela esquerda. Ele fica numa situação muito difícil, porque ele não consegue encontrar aliados, tamanha é as confusões que ele arrumou. Uma hora batendo no ex-presidente Bolsonaro, outra hora batendo no Lula. Ele não consegue agradar absolutamente ninguém. Alguns ele agrada, foi eleito senador, né? Eu acho que são os lava-jatistas. Agora, você, Zé Maria, esse argumento, essa justificativa de Valdemar da Costa Neto é interessante. Ele disse, o pessoal da direita, claro, leia-se os Bolsonaros, esqueceram tudo o que o senador disse contra o ex-presidente. É um bom questionamento, né, Zé Maria? Bolsonaro esqueceu tudo que Moro falou dele? Um certo rancor. Vou falar aqui 3 pontos. Primeiro, o PL já não é mais aquele PL do início entre água e óleo, PL tradicional, raiz, e o PL do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O início era assim, do mandato. Houve uma união, eles já não brigam mais e a sinalização positiva veio do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aceitou o Altineu como líder do partido, do PL na Câmara dos Deputados. Houve ali um acordo sobre indicação para as comissões permanentes, então o partido já não briga mais. É claro que não é uma união total, porque não existe nenhum partido, nem mesmo o PT, que seja esta união e esse casamento feliz na política nacional. Todos os partidos têm divergência. Então, o PL já está muito mais unido do que no início do mandato, não há mais dúvida disso. Segundo, há uma situação ali do Sérgio Moro, que eu costumo dizer que é igual aquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris. É o caso do Sérgio Moro, que é processado do PT, PDT ao PL, que eram ex-aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Moro, ele é considerado pelo grupo do ex-presidente como um traidor, ele saiu atirando do governo. Ele foi convidado para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Chegou com força total. Eu estava lá no Rio de Janeiro, no convite, entrei na casa do ex-presidente, na época formando lá o governo, né? E presenciei como ele foi recebido no governo. Bolsonaro olhava para o Moro até com uma certa admiração, a gente via isso, né? E ele saiu atirando do governo e
E olha, ele provocou o estrago no governo. Se houvesse um movimento favorável, poderia dar inclusive impeachment. E talvez essa tenha sido a intenção dele, quando atacou o ex-presidente Bolsonaro. E por último é o seguinte, juridicamente a situação dele é complexa, muito difícil. Já existem precedentes de cassação. Agora, quase 2 milhões de votos é também para se respeitar. Quando se caça um senador, se caça também os votos, ou seja, o direito do eleitor. Agora, Beraldo, posicionamentos diferentes de Valdemar Costa Neto e da família Bolsonaro em relação a esse processo que pode caçar o mandato de Sérgio Moro. Bom, o lado de Valdemar Costa Neto é mais fácil de entender. Ele vislumbra a possibilidade de alguém do PL vencer a eleição suplementar e o partido ficar com aquela vaga. Até aí, ok, sem novidade. Agora, e a família Bolsonaro? Qual seria o interesse? Amizade? Gratidão? Aumentar o número de aliados? Não está claro. Não, pragmatismo, Canhoto. Sérgio Moro, você precisa se lembrar, esteve ao lado de Jair Bolsonaro no debate no segundo turno contra o Lula. Foi ali um ato ousado do ex-presidente Jair Bolsonaro no momento em que ele estava precisando. E o Moro foi ali, chegou junto, compareceu. Então, esse rancor que Valdemar da Costa Neto demonstra em relação à posição adotada por Sérgio Moro na saída do governo, ela não se reflete na relação que o próprio Sérgio Moro tem com a família Bolsonaro. Até porque eu não me lembro, o Zé Maria talvez saiba melhor disso, eu não me lembro se no momento da saída de Sérgio Moro do governo, o ex-presidente já estava filiado ao PL, porque foi ele ficou ali no processo de tentar criar o seu próprio partido, ficou um tempão sem partido, e depois, já com olhos na eleição, é que ele se filiou. Então, esse assunto não tem a ver com Valdemar. O que o Valdemar quer é espaço. Ele quer catimba, e para catimbar, ele volta a uma aliança que ele já teve no passado muito íntima com o PT, e aí vai atrás do mandato de Sérgio Moro para tentar emplacar mais um senador no estado do Paraná. Isso é do jogo político. Agora, não adianta vir com justificativas esdrúxulas, porque não é isso. O que ele quer é a vaga no Senado. E é justo que ele queira como dirigente partidário. Está vendo ali uma oportunidade. Agora, eu tenho que lembrar que o argumento usado contra Sérgio Moro também tem que valer para outros casos. É isso que ninguém está falando. Inclusive para os eleitos do PL. O que a gente viu acontecer ontem, no 1º de maio, falamos disso aqui ontem, de pedido de voto para Guilherme Boulos em São Paulo pelo presidente da República, numa estrutura milionária que foi montada de comício ontem, também é abuso financeiro de pré-campanha. Então, a gente tem, ao contrário da visão do Zé, que acha que a justiça é subjetiva e que vai do contexto, que o papel do julgador é levar em conta todas as coisas externas à letra da lei para poder decidir, eu tenho no meu pensamento que devemos buscar construir um país que tem uma lei única que valha para todos, da mesma forma, sem privilégios e sem peso na caneta, dependendo de quem está ali do outro lado. Agora, vamos ver se isso vai acontecer. Eu acho que o delegado quer fazer um complemento, né, delegado? Por favor. Não, a lei, infelizmente, do Brasil não vale igualmente para todos. Se valesse, esse indivíduo que matou o Porsche estaria preso. Houve uma falha da polícia ali de não ter levado para a delegacia, mas mesmo 3 pedidos de prisão preventiva, as 3 negadas. E a pergunta que eu deixo até para os nossos ouvintes, telespectadores, será que se fosse pobre já não estaria preso há muito tempo? Eu tenho certeza que sim, mas infelizmente nós estamos no Brasil, nesse país da impunidade, das inversões de valores, onde quem tem dinheiro para pagar bons advogados raramente vai para a cadeia ou depois consegue se livrar, consegue até recuperar o dinheiro apreendido. Então, que país é esse e que justiça é essa? Agora, Zé Maria, o fato de Sérgio Moro ter comparecido àquele debate eleitoral e manifestou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 22, você acha que a partir daquele momento eles colocaram um ponto final em qualquer tipo de rusga, desentendimento? Voltaram a ser aliados?
Na verdade é o seguinte, essa união do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro, ela primeiro partiu do ex-presidente, né? Que como todo ou quase todos os brasileiros admiravam o trabalho da Lava Jato. A Lava Jato fez um grande, né, movimento no país, um ato jurídico que eu considero um dos mais importantes da história do país. Só no futuro, né, que os historiadores vão falar do que foi a Lava Jato, como ela foi montada, com participação da Polícia Federal, Receita Federal, que poucos falam e que teve um trabalho importantíssimo, a participação do Ministério Público e da Justiça, através do Sérgio Moro e outros juízes, não era só o Sérgio Moro. Então, Jair Bolsonaro acabou pegando admiração por ele. E a participação do Sérgio Moro ali no segundo turno foi importantíssima, né? Porque deu um lastro ali de credibilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí depois ele foi convidado para ser ministro da Justiça, e aí já foi um segundo passo. E ele chegou no ministério com força total. Aliás, foi uma característica do governo Bolsonaro, né? De nomear o ministro com poderes para tocar o ministério. E ele falava na conversa íntima lá, na pré-eleição com os ministros: qualquer responsabilidade de irregularidade é com você. Não vou indicar seus auxiliares, não vou indicar o seu ministério, mas assuma o ministério e ninguém fala por mim a não ser eu. Para ter uma ideia, essa era a conversa dele ao nomear todo o ministro. O ministro tinha a liberdade de ação e tinha a responsabilidade, ou seja, qualquer irregularidade que acontecesse cairia na conta do ministro. E foi essa conversa. Moro chegou para nomeou Polícia Federal, superintendências, secretário de Segurança Pública, ele nomeou tudo e tomou conta de tudo. A primeira divergência apareceu exatamente na superintendência da Polícia do Rio de Janeiro, que veja bem, o presidente da República não conseguia trocar um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque o Sérgio Moro controlava tudo ali a rédeas curtas, né? Daí é que começou a divergência. Você quer fechar, por favor, Beraldo? Não, assim, eu também me pergunto por que o presidente da República quer trocar o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né? Ou tem autonomia ou não tem. Você tem autonomia, mas aqui, na minha cidade, eu que vou indicar o cara da Polícia Federal? Para quê? Né? No mesmo tempo que tem uma investigação contra o filho dele correndo, também, assim, isso não justifica absolutamente nada. Isso aí, para mim, não é motivo para criar rusga. Você pode ter outros motivos, mas que não seja esse. E o fato é que houve um rompimento, esse rompimento depois ele foi superado em razão de um interesse eleitoral, ao que parece, e é do jogo, né? E foi bom para Sérgio Moro, foi bom para o presidente. E assim segue a vida. Pois é, mas eu estou vendo aqui a audiência é maravilhosa, né? Porque resgata e envia para a gente tweets antigos. E, naturalmente, Sérgio Moro, naquele período em que ele deixa o governo, ele faz várias postagens com mensagens atacando a gestão de Jair Bolsonaro, falando que Bolsonaro mentia, enfim, que não deveria ser levado a sério, que teria mentido sobre várias coisas, vacinas, Anvisa, enfim, que não seria digno da presidência da República, enfim. Sérgio Moro também calculou mal, né, delegado Paulo, para a gente fechar. Novo na política, né, oriundo da magistratura, talvez ele tenha feito um cálculo equivocado em alguns momentos, quando decidiu se pronunciar para a imprensa naquela saída do governo, também essas postagens nas redes sociais, e depois aqueles episódios das trocas de partido, Podemos, União Brasil, sairia para presidente da República, depois Senado Federal, enfim, muitos entenderam como uma sucessão de erros, né? Olha, pela pouca experiência que eu tenho na política, aqueles que traem acabam cometendo um suicídio político. Todas as pessoas que usaram a imagem do Bolsonaro, que usaram da influência dele, que usaram do prestígio dele e depois viraram as costas, literalmente morreram politicamente. Nós temos exemplos de deputados federais, nós temos exemplo de políticos pelo Brasil afora que usam a imagem do ex-presidente para se promover e na primeira oportunidade vira as costas, só que eles se esquecem que as eleições acontecem de 4 em 4 anos ou de 8 em 8, dependendo da votação do Senado,
Isso acaba atingindo essas pessoas. Quem trai na polícia, para mim foi uma traição, porque ninguém obrigou o Sérgio Moro a assumir o cargo de ministro. Ninguém obrigou, aliás, ninguém pediu para ele sair também. Então ele resolveu sair, jogou titica no ventilador, falou um monte de coisa, e aí acabou trazendo a ira de toda a extrema-direita e dos bolsonaristas.